Isaías 42, 22 diz assim, mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo e ninguém diz, devolva. Existe uma versão que essa última palavra, esse último verbo empregado, não é devolva. Foram levados como despojo e ninguém diz, restitui. Não existia quem clamasse. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Deus amado, nós estamos na Tua presença, Pai. A Tua palavra foi lida, Senhor. Foi colocado, Pai, aqui, Senhor, a Tua santa palavra aberta. E Deus, nós somos dependentes e carecemos, Pai, da unção do Teu Espírito Santo, Pai. Nós carecemos da Tua graça, Senhor. Nós estamos na Tua presença ansiando por ouvir da Tua voz, Pai. Nós precisamos de um toque Seu nessa noite, Senhor, para que nós sejamos renovados, Pai. Então, Deus nos abençoa, nos unge, nos guarda, Senhor. Nós repreendemos todo ladrão da palavra, em nome de Jesus, Pai. Entregamos tudo que será feito aqui nessa noite para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, na maioria das vezes na nossa vida, não existe aviso prévio. Você, de repente, que não sabe o que é aviso prévio, permita-lhe um pequeno esclarecimento, é quando alguém te chama no RH do seu trabalho. E aí quando alguém fala assim, olha, estão te chamando lá no RH, você já começa a ter uma suadeira na espinhela, que você sabe que alguma coisa vai acontecer. Aí a pessoa geralmente te dá um aviso prévio, que consta o quê? É um prenúncio daquilo que vai acontecer. Você recebe ali uma sentença. A pessoa te entrega um papel dizendo, olha, daqui a tanto tempo você será desligado da nossa empresa. E a partir daquele momento nós começamos a fazer planos acerca do que faremos quando sairmos daquela empresa. Afinal de contas, a sentença já foi dada. O aviso prévio já nos foi entregue e já existe algo que foi assinado. Já existe algo ali que nós sabemos que acontecerá dali a 30 dias, 40, não sei como funciona esse tipo de situação lá na sua empresa. Mas bem sabemos que na nossa vida particular, no mundo onde nós vivemos, não existe aviso prévio. E quão bom seria se existisse aviso prévio em todas as áreas da nossa vida. Quão bom seria se isso fosse possível, como por exemplo, quando nós saímos de casa, nós soubéssemos como será o comportamento da natureza naquele dia. Por mais que de repente nós venhamos a ver a previsão do tempo, por mais que nós venhamos a ligar a televisão, por vezes a previsão do tempo, ela nos prega a peça. Ela diz que no fim da tarde vai vir uma chuva, vai vir determinado tipo de situação, e aí você sai com a sombrinha embaixo do braço, e no fim do dia, quando você pega o metrô para voltar para casa, todo mundo olha para você como se você fosse um louco, porque está um sol, está uma suadeira escaldante, e você com aquela sombrinha, porque o aviso que te deram não se cumpriu. Que anúncio seria esse? Que choveria naquele dia. O quão bom seria se de repente, quando nós tivéssemos um filho, ele já viesse com um manual, explicando como agir com ele, como fazer assim que ele responderia assado, como vai ser o futuro dele, como é que as coisas vão se desenrolar na vida dele. Ou então, quão bom seria se um casamento viesse com um aviso prévio, falando, olha, esse casamento vai se desenrolar de tal maneira, ela vai fazer tal coisa, ela vai ser dessa maneira. Mas casamento não vem com aviso prévio. Filho não vem com aviso prévio. As nossas vidas não vêm com aviso prévio. Infelizmente ou felizmente, eu não sei como você encara esse tipo de situação. Nós, quando nascemos, não conseguimos ler o nosso roteiro acerca de como acontecerá nas nossas vidas determinada coisa, como, olha, não se envolva com fulano ou com beltrano, porque dali a pouco tempo ele vai te trair, Se nós pudéssemos saber o roteiro que está prescrito na nossa vida, o quão bom seria. Mas acontece que conosco não é assim. Acontece que conosco não existe aviso prévio, não existe roteiro, não existe prenúncio daquilo que vai acontecer. Por vezes, acontece conosco assim como acontece nas nossas casas, que nós acabamos de varrer muito bem, aí bate um vento e suja tudo de novo. Por vezes também acontece na nossa vida de nós estarmos muito bem na nossa casa e do nada entra um vento pela janela que bagunça o papel, que joga tudo para o alto, que conturba aquele ambiente, que faz com que nós venhamos a falar, meu Deus do céu, da onde veio esse vento? Para onde vai esse vento?
Da onde, quem mandou esse vento na minha vida? O que foi que aconteceu? Que do nada, esse vento entrou, bagunçou a minha casa, jogou os meus papéis pelo chão. Também acontece por vezes, já citei esse exemplo aqui outras vezes, de quando nós entramos no oceano, quando nós vamos fazer um passeio de barco, que nós esperamos determinada situação, mas ao adentrar no oceano, o mar começa a ficar bravio, começa a vir uma onda atrás da outra, aí você fura uma onda, você fura outra onda, daqui a pouco você toma um caixote, se embola naquela situação e você fala, meu Deus do céu, quem foi que mandou isso? Depois que vem um vento, vem outro, depois que vem uma onda, vem outra, depois de determinadas situações, aquilo vai se acumulando, diagnósticos, notícias, coisas vão vindo contra nós nas nossas vidas, que nós falamos, meu Deus do céu, quem foi que mandou isso? Porque afinal de contas, o vento sopra onde quer, o vento entra por onde ele acha que deve entrar e sai por onde ele acha que deve sair. Nós não temos controle sobre essas situações. O que Deus, o que o Espírito Santo está falando para mim, o que o Espírito Santo está falando para você nessa noite, é que Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do vento, Ele é que manda nos oceanos, é Ele que dirige tudo aquilo que acontece na natureza, é Ele que sabe como é que vai ser o dia de amanhã, Ele que coloca as coisas no seu devido lugar. O vento, de repente, que entra pela nossa janela bagunçando tudo, foi ordem dele. Mas por que bagunçar? Para que nós possamos arrumar as coisas de uma maneira melhor, porque como é dito aqui também nesse púlpito, de maneira incessante, quando nós vamos arrumar um armário, por exemplo, a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar toda a roupa de dentro do armário e bagunçar o quarto. E aí, essa é uma oportunidade que Deus nos dá de arrumarmos aquele armário através de uma bagunça que foi instaurada. O vento, quando adentra na nossa casa, derruba os papéis, é a oportunidade que você tem de olhar e falar, por que eu estou guardando isso aqui? Por que eu estou deixando tal coisa aqui na minha casa? Eu já paguei essa conta, isso aqui já caducou, eu não preciso mais guardar. Ou seja, todo vento que Deus manda na sua vida tem um propósito. E que propósito é esse? Desvendar os teus olhos para o plano dele, para que você possa reorganizar o espaço onde você está, refazer as coisas que estão perdidas, colocar no lugar aquilo que de repente não estava, porque ficou aquela pilha de papel em cima da mesa, e aí do nada entra um vento que bagunça a sua vida. Mas isso que você chama de bagunça, Deus chama de oportunidade de milagre. Deus chama de corte de laço. Deus chama de desvendar dos olhos, de tirar escama. Esse vento que se aproximou, esse vento que passou na sua vida, é uma oportunidade que Deus está te dando de fazer tudo novo de novo, porque o ato de organizar é algo que Deus coloca na sua vida, falando assim, olha, você achou que estava organizado, mas agora eu vou organizar do meu jeito através da sua vida. Então, se você de repente está passando por um vento, se de repente as coisas têm se acumulado na sua vida, é uma oportunidade que você tem de nessa noite glorificar ao nome do Senhor, porque Ele descortinou os seus olhos falando, olha, esse vento, essa onda, esse mar bravio, fui eu que lancei sobre a sua vida para que você pudesse reorganizar o espaço de acordo com o meu interesse para a sua vida. Mas acontece, queridos, que por vezes o vento bate outra vez, aí você resolve fechar a janela. Aí você fala, olha, agora não vai ter mais vento aqui. Por quê? Porque eu fechei a janela. O que acontece é que as circunstâncias da vida, as situações que se apresentam, as coisas que vêm sobre nós de maneira que não nos avisa antes, sem roteiro, sem nada, ela acaba por nos amassar de uma maneira, nos colocar dentro, de repente, de uma opressão tão grande, que o nosso padrão de ver a vida se torna um padrão negativo. E aí você, de repente, não entendeu nada do que eu falei. Então eu vou repetir para que, de repente, você possa entender. O vento bateu tantas vezes que você passou a olhar a vida de uma maneira negativa. Você passou a achar que a qualquer momento, a qualquer instante, vai bater um vento e vai desorganizar novamente a sua vida. E aí você deixou de perceber que nem todo vento é furacão. Existem ventos que são brisas que nos refrescam. Existem ventos que são sopros de Deus, que são verdadeiros mananciais para a nossa vida. Existem certos ventos que batem, que é quando você abre uma porta e você fala, meu Deus, que vento bom. Eu vou até puxar uma coberta para dormir, porque agora até ficou frio. Nem todo vento que vem na nossa vida é um vento que vem para nos desencadeirar, tirar nossa cadeira do lugar, tirar nosso corpo do prumo. Mas foram tantos ventos, foram tantas situações que vieram sobre a sua vida, que o seu olhar se tornou um olhar
negativo perante as situações. Foi um telefone que um dia tocou e veio uma notícia ruim para você. E aí você passou a pensar o seguinte: olha, toda vez que esse telefone toca, é uma notícia ruim. Toda vez que a minha tia diz que vem aqui em casa, ela vai trazer aquelas histórias, vai sair daqui me deixar oprimida com aquelas coisas que ela fala da casa, que a gente, meu pai, lá vem minha tia. Existem situações que passam pelas nossas vidas, existem situações que nos cortam no meio, que dividem a nossa vida em um antes e um depois. Existem situações que perpassam por nós, nos atravessam de uma maneira, um vento que passa, que divide a nossa vida em um antes e um depois. Um telefonema que um dia você recebeu e que falou: olha, esse dia, às 10 horas da manhã, eu recebi um telefonema que me deu tal notícia. O término de um casamento, a perda de um filho, de um marido, um diagnóstico de uma doença, a perda de um emprego, situações que se levantam sem aviso prévio. Algo aconteceu na sua vida que mudou a sua vida de uma maneira que você agora passa a olhar para migalhas como sendo satisfação. O escasso, o pouco, aquilo que você tem, se torna como padrão na sua vida. Algo aconteceu na sua vida que dividiu a sua história em antes e depois, e você começou a olhar para o padrão que você vive, e você começa a olhar para aquela situação que você vive como sendo o natural. Você começou a olhar para aquela situação e falar: não, a minha vida é isso mesmo. A minha vida é isso aqui que está se apresentando diante de mim. Porque aconteceu algo comigo que de agora em diante a minha vida vai ser assim. Eu não sei se esse irmão que está aí do seu lado, mas cutuca ele, porque acho que ele ficou meio assustado, porque ele trouxe à memória o antes e o depois dele. Pergunta para ele assim: você teve um antes e um depois na sua vida que dividiu a sua história? Ele não teve nem força para responder. Acontece com todo mundo, né? Entenda que o texto que lemos, ele fala de um povo que foi levado e escravizado para a Babilônia. Esse povo, ele foi roubado, ele foi saqueado. Esse povo foi levado como escravo. Alguns fugiram e ficaram vivendo em cavernas. Alguns fugiram e ficaram vivendo em esconderijos que viraram cárceres para eles, porque se eles colocassem o pé para fora, eles seriam presos e colocados como escravos também. E não existia ninguém que intercedesse por aquele povo. Foi um povo que fugiu da batalha. Foi um povo que, quando viu sendo atribulado, sendo colocado em situação de prova, ele falou: meu Deus do céu, eu vou sair correndo, eu vou me esconder, porque eu estou sendo roubado, eu estou sendo saqueado, eu estou sendo colocado em cárcere, a tal ponto que ser roubado e saqueado virou padrão para aquele povo. Ele se acostumou com aquela situação. Ele se acostumou a ser roubado. Ele se acostumou a ser saqueado. Ele começou a olhar para aquela situação como sendo uma coisa normal. E se esqueceu do padrão do antes, que era quando ele não era roubado e saqueado. Ele olhou: olha, ser roubado é normal. Ser saqueado é normal. Já me acostumei com isso. E se você olhar para a nossa vida como sociedade, parece que nós, como sociedade, estamos entrando por esse viés. Estamos nos acostumando a sermos roubados e saqueados. Nós estamos nos acostumando, por conta da violência, a ficar trancados nas nossas cavernas modernas. Afinal de contas, existem pessoas que falam aí à torta e à direita: eu não saio mais depois de 10 horas porque a cidade está muito... o bairro está muito deserto. Nós, quando olhamos para essa situação daquele povo que foi colocado em cárcere, nós olhamos: nossa, que absurdo. Mas se você parar para olhar para o seu momento, para o meu momento, você vai ver que nós estamos entrando por esse viés novamente. Nós estamos nos acostumando com a situação que nos oprime. Nós estamos
olhando para situações que antigamente eram colocadas como absurdas, estamos olhando, não, isso é normal. Não, é normal eu não poder mais sair de casa depois das 10, é normal eu não poder clicar num link que eu recebo no celular e a culpa agora é minha, porque, meu Deus do céu, quando que isso virou normal? Alguém aplicar um golpe em você e falar, não, isso aí é assim mesmo, como assim? Quer dizer que eu sou culpado por andar com meu celular falando na rua e alguém me roubar? A culpa é minha. E esse povo, ele estava dessa maneira, ele estava acostumado a ser roubado. Ele estava acostumado a ser saqueado. E Deus olha para aquele povo e fala assim, esse povo está acostumado. Eles estão trancados e estão acostumados. E não há ninguém que os livre. Eles foram levados como os despojos, eles foram levados como o resto. E não há ninguém que diga restitui. Não há ninguém que se levante no meio daquele povo e fale, olha, eu lembrei de uma coisa. Nós fomos roubados por um povo que nos escravizou. Nós fomos saqueados por um povo que nos roubou, nos colocou em cárcere. Mas eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que existe um Deus no céu. O que Deus diz naquela situação, quando Ele olha para aquelas pessoas, Ele fala, olha, não há ninguém no meio daquele povo que diga assim, meu Deus me restitui. E restitui o quê? Aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Amém. Quando nós falamos em restituição, nós ficamos muito apegados àquilo que nós perdemos de bem material. Nós olhamos, Deus restitui, me dá de volta aquilo. Mas o que Deus conquistou para nós é a redenção dos nossos pecados. O que Deus conquistou para nós através do sacrifício da cruz do Calvário é a salvação em Jesus Cristo. O que Deus conquistou para nós foi a liberdade. O que Deus conquistou para nós foi o jugo do pecado sendo jogado para fora. O que Deus conquistou para nós é a paz que excede e transcende todo entendimento. Entenda que o povo, quando era colocado em cárcere, ele continuava pregando da palavra quando o Espírito Santo fazia morada dentro dele, porque afinal de contas foi assim com Paulo. Quando o homem de Deus estava com Deus no seu coração, não existia situação que pudesse calar os lábios dele, de glorificar a Deus, porque o Deus que é vivo se movia dentro dele. Não existe situação que possa calar o lábio daquele que adora. Não existe situação que possa colocar em cárcere aquele que tem um Deus que é vivo. Não existe situação que possa falar para ele, olha, você não tem direito, você não pode, ainda que te prendam numa cadeia, ainda que te coloquem atrás da grade, ainda que digam que você não pode, que você não vai. Se você dobrar o seu joelho, olhar para o céu e falar, Deus, restitui aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, que é a alegria da salvação, porque é isso que Deus tem reservado para nós. Deus não tem reservado para nós aquilo que para nós é bem material. O que Deus tem reservado para nós é a paz que excede todo entendimento. É quando a situação vem para cima de você e começa a te apertar, você fala, olha, mas eu tenho um Deus que está no céu rogando por mim e eu vou conseguir passar por essa situação. Existe um Deus que está no céu que olha por mim e que apesar dessa luta que se levantou, eu vou passar por essa situação. Existe um Deus que está no céu que apesar do diagnóstico, eu vou passar por essa situação. Mas entenda que esse povo, ele esqueceu que existia um Deus no céu, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para falar contigo de maneira especial. Você de repente foi acharcado pela situação, ela te apertou, ela te colocou num molde que você começou a ver a vida do jeito que a vida queria que você a visse, de uma maneira negativa. Você se acostumou com aquilo que era ruim e tornou aquilo como um padrão. Mas existe um Deus no céu que fala assim para você, olha, eu tenho algo especial para você, eu tenho algo que eu conquistei na cruz do Calvário, eu tenho algo reservado. Não existe diagnóstico que possa tirar a sua alegria, porque a alegria da salvação eu conquistei na cruz para você. Não existe aquilo que possa tirar as promessas que eu fiz sobre a sua vida, porque as promessas que eu fiz eu conquistei na cruz do Calvário por você. Não existe um fracasso que colocaram diante de ti que faz com que a estrada que eu trilhei venha acessar agora, porque a estrada que eu trilhei continua aberta e eu continuo andando na sua frente desbaratando o inimigo. Você não é um fracassado, você não é um entregue ao acaso, você é aquele que foi comprado por um alto preço na cruz do Calvário por Cristo Jesus. E apesar daquilo que o tempo, que a vida, que o inimigo falou para você, existe um Deus no céu que se você falar para ele, Deus, restitui de volta a alegria da minha salvação, restitui de volta a
da nossa intimidade, existe o Espírito Santo que pode ser renovado dentro de você. Apesar da vida de repente ter te amassado, te colocado para baixo, ainda existem situações, ainda existem possibilidades positivas que você pode trazer à sua presença quando você começa a exaltar o nome desse Deus. Por mais de repente que a situação do lado de fora te empurre para baixo, existe o Espírito Santo que mora dentro de você e que te puxa para cima de noite e de dia, te coloca de pé mais uma vez. O Espírito Santo está trabalhando em você hoje para renovar a sua fé e restituir aquilo que Ele tem para restituir na sua vida. Eu não sei se você crê nessa palavra, mas você que crê que o Espírito Santo pode restituir algo que você perdeu na sua vida, erga as suas mãos aos céus e glorifique, exalte ao Cristo que é vivo, porque Ele pode te devolver. De repente você olha e fala, olha, mas você, Paulo, não sabe como é a minha vida. Eu realmente não sei como é a sua vida. E vice-versa, né? Mas eu sei quem é Jesus Cristo. E o que aconteceu com esse povo aqui é que eles passaram por tantas situações que eles se esqueceram que eles tinham um Deus. Eles se esqueceram de olhar para o céu mediante a adversidade que se apresentava diante deles e falasse assim, Deus restitui aquilo, Senhor. Restitui a alegria que nós temos. Restitui a salvação que o Senhor nos deu, aquela alegria especial. Porque apesar de nós estarmos abandonados, eu sei que existe um Deus no céu. Eu não sei como é a sua vida. Mas eu sei quem é Jesus Cristo. E se de repente você esqueceu, Jesus Cristo é aquele que se entregou na cruz por você. Jesus Cristo é aquele que morreu por você e por mim. Jesus Cristo é aquele que te deu o Espírito Santo. Eu posso ouvir um glória por conta disso. Jesus Cristo é aquele que te deu a palavra e você pode dar um aleluia por causa disso. Jesus Cristo é aquele que te remiu dos pecados e você pode exaltar o nome dele por conta disso. Se de repente você esqueceu quem é Jesus Cristo, eu vim te lembrar nessa noite que Jesus Cristo é o teu Senhor, que Jesus Cristo é o teu Salvador, que apesar da situação que você está passando, que de repente te aperta, que de repente te tira dos moldes, existe um molde que é a palavra de Deus, e esse molde te diz que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. E entenda que aqui eu não estou jogando um evangeliquez, não estou jogando um jargão para você, eu estou falando aquilo que a palavra de Deus garante para você e que a palavra de Deus garante para mim, que se nós clamarmos aquele Deus que é vivo e poderoso, Ele é capaz de refazer algo que se perdeu nas nossas vidas, não de bem material, mas aquilo que nós temos como morada dentro do nosso peito, que um dia ardeu e se apagou com o tempo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Se você nessa noite falar para Deus, Deus, eis aqui a minha vida mais uma vez, Deus é capaz de assoprar de repente esse fogo que se extinguiu e fazer com que esse fogo venha a queimar o seu coração de novo na presença do Pai. Mas para isso a palavra de Deus nos garante tudo que aquele povo passou. Ele foi colocado em cárcere, ele se acostumou a ser saqueado, eles estão trancados, eles estão escondidos. E Deus fala assim, mas não existe ninguém no meio daquele povo que diga restitui. O que Deus fala para mim, o que Deus fala para você é que não tem ninguém no meio daquela situação que reaja. Não reagir de pegar em espadas, em pegar... Não é esse tipo de reação. Não há ninguém que reaja mediante a presença do Pai. Porque entenda que apesar do povo ter mudado a postura dele, a postura de Deus jamais mudou para aquele povo. Aquele povo continuou sendo um povo escolhido na presença do Pai. Aquele povo continuou sendo um povo ungido e escolhido na presença de Deus. Deus continuava presente na casa, Deus continuava olhando para aquele povo de maneira especial. O que mudou foi a postura do povo para com Deus. Aquele povo, por algum motivo, não existia ninguém naquela noite, naquele lugar, naquela localidade, que se levantasse e falava, meu Deus do céu, restitui aquilo que nós perdemos, Pai. Restitui tudo aquilo que ficou para trás, que nós tínhamos na Tua presença. E Deus falava, olha, mas eu ainda estou aqui, então por que você não me louva? Por que você não me engrandece? Existia um povo naquele lugar que não pedia para Deus restituir, que não pedia para Deus trabalhar, e isso acontece de vez em quando com as nossas vidas, porque Deus ainda se faz presente nessa casa, amém? Deus ainda faz morada dentro do seu coração, sim ou não? Então por que você parou de levantar as suas mãos para o céu e pedir, Deus, por favor, meu Pai, restitui aquilo que eu perdi conforme o tempo, Pai?
Sopra teu fôlego sobre a minha vida, Pai. Faz com que o Espírito Santo arda novamente no meu coração e que eu não consiga me afastar de Ti. Por que de repente você parou de orar pelas madrugadas? O olhar de Deus para você continua o mesmo. Por que você não entra mais na presença desse Deus falando para Deus, por favor, restitui. Deus falava naquela noite, não existe ninguém naquele lugar que me peça, restitui. Deus falava, não existe ninguém naquele lugar que se coloque de pé na minha presença e interceda por aquele povo. Deus falava, não existe ninguém naquele lugar que olhe para mim com o mesmo olhar que eu olhe para ele. Mas eu acredito que aqui na Rua do Catete, número 54, ainda existem pessoas que olham para esse Deus com um olhar diferente. Ainda existem pessoas que se colocam de pé na presença desse Pai e que começam a clamar por ele, porque crê num Deus que é vivo. E de repente você olha e fala, olha, eu não sou esse caso, mas eu garanto para você que nessa noite Deus tem algo especial para você. Deus quer reavivar a obra no seu coração. Deus quer te colocar de pé de novo na presença dele. Deus quer que você fale, Deus, eu ainda acredito em você e eu acredito, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor pode restituir aquele dom que o Senhor tirou de mim, ou melhor, aquele dom que eu deixei de apresentar na sua presença. Eu não sei o que foi que na sua caminhada você deixou para trás e você começou a ter aquele padrão negativo como sendo objeto da sua vida. Quando você de repente parou de orar em línguas e falou, não, o meu normal é esse, eu não oro muito em línguas. Meu Deus. Quando foi que de repente você parou de ler da palavra e falou, não, mas é normal, eu não leio muito da palavra, não, mas é assim mesmo. Eu não sei qual foi o antes e depois na sua vida que você se esqueceu que existe um Deus no céu a quem você pode clamar. Deus, restitui aquilo que o Senhor me deu um dia, Pai. Eu não sei qual foi o antes e depois que mudou a sua história. Eu não sei qual foi o antes e depois que você de repente deixou de fazer algo na presença de Deus. Reginaldo, vem para cá me ajudar, pelo amor de Deus. Eu não sei o que foi que na sua história ficou para trás. Através de determinada situação você falou, olha, eu parei de fazer coisa na presença de Deus. Eu parei de buscar a presença do Pai do jeito que eu buscava anteriormente. Porque existia um antes e depois na minha vida. E depois que aconteceu isso, eu deixei de pedir para Deus aquilo que eu pedia. Eu não sei quantos aqui tiveram um antes e um depois na sua história que você deixou algo para trás na presença do seu pai que você fazia. E você se acostumou com a situação, aquilo virou o seu padrão. Não, meu padrão é esse mesmo, é dormir numa cadeira. Eu não sei se existiu um antes e um depois na sua história. Mas eu queria saber nessa noite se existiu um antes e depois na sua história que dividiu a sua história. Eu queria que você levantasse as suas mãos para o céu assim e falasse, olha, existiu um antes e um depois na minha história. E eu não estou falando de bem material. Eu não estou falando de um carro que passou uma enchente e levou seu carro embora. Eu estou falando daquilo que você fazia na presença do seu Pai, que é Jesus Cristo, e você deixou de fazer. Eu não sei o que você deixou de fazer, mas você que fez um sinal, por favor, se coloque de pé para que nós possamos orar por você nessa noite. Porque existe algo que Deus quer fazer por você hoje. Ele quer trazer de volta aquilo que se perdeu. Ele quer colocar de volta o dom que Ele te deu, que você deixou de fazer na presença do Pai. Existiu um antes e um depois, que depois que aquilo passou pela sua vida, rasgando a sua história, a sua biografia, você deixou de buscar o seu Pai da maneira que você buscava. Você deixou de orar do jeito que você orava. Você deixou de ler da maneira que você orava. Você deixou de sentir a presença do seu Pai da maneira que você sentia, porque um plano que foi embora enterrou aquele talento que Deus te deu. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o seu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Peça para Deus, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui.
Eu realmente não sei qual foi a dor que você passou pela sua vida, que te fez buscar menos o Pai da maneira que você buscava. Eu não sei qual foi o problema que você passou, que dividiu a sua história e que a chama do Espírito Santo se apagou na sua presença. Eu não sei o que foi que você deixou de fazer, mas Deus é capaz de colocar essa chama de volta. E aquilo que um dia foi uma chama e que hoje virou uma brasa, ela pode voltar a ser um fogareiro. Eu não sei se você crê nessa palavra, na presença desse Deus, mas você ergueu a sua mão falando: olha, na minha biografia existe um antes e depois que marcou a minha história. Existe uma dor que eu não consigo fazer com que ela fique para trás. Existe algo que aconteceu na minha vida que manchou. Você vê essa coisa como uma mancha na sua história, que você não consegue superar, que você não consegue deixar para trás. E aquilo que aconteceu fez com que você tivesse raiva de Deus, a ponto de você se afastar da presença do seu Pai. Você fez um sinal assim para o céu quando eu fiz essa pergunta. Quantos aqui de repente já passaram por uma dor tão grande que te fez se afastar da presença do seu Pai? Faça um sinal assim para que o céu possa saber da sua dor, daquilo que você tem passado. Porque somente Deus é capaz de curar essa dor que você sente tão forte. Somente Deus é capaz de colocar o azeite e fazer com que você venha viver dias melhores na presença dEle. Não é buscando ajuda em homens, não é buscando ajuda em médicos. É buscando a presença do seu Pai, que vai lhe trazer a cura. Eu queria te convidar a vir aqui à frente para que nós possamos orar na presença desse Deus. Porque Deus viu quando você falou para o céu assim: olha, existe uma dor sobre a minha vida, que rasgou a minha história e que essa dor está aberta até hoje. Existe um Deus no céu que é capaz de te curar. Existe um Deus no céu que é capaz de falar assim: olha, essa dor que você sente há tantos anos, eu posso curá-la. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Pode pensar que este é o fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. De repente você tem uma dor tão forte no seu coração que você tem que nessa noite levantar e reagir na presença dela. E reagir na presença dessa dor significa você vir até aqui na frente e falar: Deus, eu não sou capaz de enfrentar essa dor sozinho. Reaja na presença dessa dor. Reaja na presença desse plano que se perdeu conforme a sua caminhada. Reaja na presença do seu Pai. Deus está te convidando nessa noite a vir até aqui à frente, orar na presença dEle, reagir na presença dessa dor que atenta, que te atina noite e dia. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu vou te convidar mais uma vez a vir aqui na frente orar na presença do teu Pai. Porque existe uma dor que lateja dentro do seu coração. E somente Deus pode colocar o bálsamo nessa dor e fazer com que ela cure. Só Deus pode sarar essa dor que existe dentro do seu peito. E reagir na presença do seu Pai quer dizer: restitui, Senhor, eu vou andar na sua direção, Pai. Andar na direção do seu Pai significa tomar um ato de fé, tomar uma atitude na presença dEle. É reagir na presença daquilo que te afronta noite e dia. E essa reação consiste em orar na presença de Deus, em orar na presença do altar do teu Pai, buscando a cura incessantemente. Eu quero te convidar nessa noite a dar a mão para esse irmão que está do seu lado, que veio aqui à frente. Dá a mão para ele aí, começa a interceder pela vida dele, porque existe uma dor.
línguas que adormeceram. Existe um avivamento do Pai, restituição de dons que foram perdidos, da alegria da salvação. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Pai, que reagiu na tua presença, Senhor. Eis aqui o teu povo que teve um ato de fé, de vir até o seu altar, Pai. Tocar, Pai, naquilo, Senhor, que nós temos como objeto, Pai, para que venha mover o mundo do céu na nossa direção, Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, contempla a fé daqueles que vieram aqui à frente, Pai, em sinal de reação, Pai, em sinal de ato na sua presença, Pai, porque essas pessoas querem ter o dom reavivado, Pai. Essas pessoas querem ter de volta aquele primeiro amor que foi perdido, Pai. Essas pessoas querem ter de volta a cura, a sanidade que elas tinham anteriormente que se perdeu. Essas pessoas querem de volta, Pai, a unção do Espírito Santo sobre a vida delas. Essas pessoas querem de volta a liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Essas pessoas querem de volta a autoridade dada pelo Espírito Santo sobre a vida dela. Essas pessoas querem de volta os dons de línguas estranhas que foram derramados do céu um dia sobre a vida dela e que com o tempo se perdeu. Essas pessoas querem de volta entrar na tua presença e sentir o coração ardendo. Essas pessoas querem de volta, Pai, a unção do Espírito Santo de Deus, a oração na tua presença, o levantar de mãos, o levantar de mãos. Elas querem um reavivamento, Pai. Elas querem trazer de volta aquilo que se perdeu. Elas querem a liberdade do teu Espírito sobre a vida dela, para que elas possam, Senhor, orar na sua presença sem se importar com aqueles que estão ao lado dela. Elas querem poder abrir os lábios dela e glorificar teu santo nome em alto e bom som, como era no início da conversão. Elas querem ver o mundo espiritual se mover na presença dela, porque elas creem que o Senhor pode trazer de volta, Pai. Elas creem que o Senhor pode restituir a família que se perdeu na caminhada. Elas creem que pode ter os seus parentes aqui novamente. Elas creem que pode ter de volta a alegria da salvação no reino da casa dela. Elas creem que podem celebrar de novo a Santa Ceia junto com a sua família em volta da mesa. Elas creem que elas podem ter de volta a unção do Espírito Santo sobre a família. Elas creem que elas podem viver de novo aquilo que o Senhor teve na vida dela como um plano celestial da parte do teu reino. Elas creem que elas podem estender de novo as mãos sobre o enfermo pode ser curado. Elas creem que elas podem profetizar na tua presença novamente. Elas creem que podem ter visão de novo, aquilo que ficou perdido pelo caminho, Pai, porque elas se esqueceram do Deus no céu. É hoje que o Senhor traz de volta a lembrança aquilo que se perdeu, meu Pai. É hoje que o Senhor derrama de volta a unção do teu Espírito Santo. É hoje que esse irmão abre a sua boca novamente para glorificar. É hoje que esse irmão começa a orar em línguas de novo, em alto e bom som. É hoje que esse irmão começa de novo a glorificar teu nome. Oh, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Deus te convida nessa noite a erguer suas mãos aos céus, a começar a engrandecer o nome dEle, porque nessa noite Ele quer te devolver, Ele quer reavivar em você aquele dom que se perdeu. Ele quer fazer com que você novamente venha se moldear na presença dEle. Ele quer fazer com que você novamente venha ter visões na presença do seu Pai. Ele quer que você venha novamente a dar aquela rajada de línguas estranhas que você dava e que um dia você de repente parou de dar. Existe um dom da parte de Deus que Ele quer restituir na sua vida hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje que Ele quer fazer na sua vida. Existe algo reservado da parte do céu, e se você se render em adoração na presença dEle, clamando pelo Espírito Santo, Ele é capaz de fazer novamente. Ele é capaz de soprar de novo aquilo que se perdeu e fazer com que agora venha ter uma unção dobrada sobre a sua vida. Venha fazer algo sobrenatural para que você possa ter de volta aquilo que se perdeu, e o tempo novo que você vai viver será algo maior daquilo tudo que você viveu, porque
porque você se lembrou que você tem um Pai nos altos céus. Então erga as suas mãos ao céu. Essa oração eu não posso fazer por você. Erga as suas mãos na direção daquele que é poderoso e comece a pedir: Deus, renova sobre a minha vida a tua salvação, Pai, aquela alegria que eu tinha. Comece a pedir para Deus, para que Deus volte a derramar sobre a sua vida algo que você deixou para trás, aquela busca na madrugada, aquela revelação da palavra que você tinha, a intrepidez no Espírito, a liberdade que você tinha na presença do Pai. Deus, eu não posso fazer essa oração pelo meu irmão, porque ele é que sabe o que se perdeu com o tempo na vida dele, ele que sabe o que foi ficando para trás, porque ele se esqueceu que existia um Deus no céu, ele começou a ficar acostumado com essa situação, Pai, que existia na vida dele. Ele tomou aquilo como normal, mas esse não é o normal de Deus para a vida dele, esse não é o normal de Deus para a vida dela. O normal para a vida dela é o fogo ardendo dentro do peito, o normal para a vida dela é a glorificar e exaltar o nome do Senhor, o normal para a vida dela é, apesar de encarcerada, ela está salmodiando na tua presença. O normal para a vida dela não é se render para a situação que se levantou. Ela antigamente influenciava o lar, agora o lar influencia ela. Esse não é o normal para ela. Ela nasceu para influenciar, não para ser uma influenciadora. Ele nasceu para tocar, não para ser tocado. Ele nasceu para fazer a diferença, não para ser diferenciado. Deus, nessa noite, Ele quer reavivar os dons. Deus, nessa noite, Ele quer te dar algo que já era seu por herança conquistada na cruz do Calvário, para que você possa ver: existe realmente um Deus fiel no céu, que refez a obra dele na minha vida, me colocou de pé mais uma vez, e agora eu posso ver que existe um Deus, e vou caminhar na presença dele, porque aquele tempo que foi tirado de mim, agora existe algo que vai ser feito, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Ao que clamar, creia, porque o poder de um clamor pode, o seu clamor pode ressuscitar aquele dom. Então cante mais uma vez: o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar. Existe um Deus no céu a tudo aquilo que tem olhado por você, que está ouvindo o seu clamor. E creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe meu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha. Você vai cantar: restitui. Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Você que pode nessa noite, dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Comece aí a orar por ele, por favor. Ore para que Deus restitua a ele aquilo que foi perdido, aquilo que foi deixado para trás.
Você que já teve liberado no céu, dom de línguas, comece, você que pode, destrave as línguas estranhas nessa noite. Busque a presença do seu Pai. Toque na orla do banco. Eu tenho que roubar o fogo, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder e o clamor pode ver. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder e o clamor pode ressuscitar. Então cante, restitui. Eu quero de volta o que é meu. E põe o azeite em canto, restitui e leva nas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui. Pai querido, eis aqui o teu povo, Senhor, que chama pelo teu nome, Pai. Nós queremos orar por esse irmão que está à nossa direita, Senhor, para que o Senhor trabalhe sobre a vida dele, trazer de volta aquilo que se perdeu, Pai, colocar os teus dons de volta no lugar que um dia estiveram, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor o guarde, o livre de todo mal, Pai, de todo ladrão da palavra que possa vir e querer roubar aquilo que foi pregado nessa noite, na presença dele, Senhor. Queremos orar por aquele que está à nossa esquerda agora, para que o Senhor trabalhe, Pai. Trabalha na saúde, Pai. Trabalha na vida sentimental, Senhor. Trabalha na vida, Pai, secular, no trabalho, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas sobre a vida dele. Que o Senhor possa, Deus, trabalhar e trazer de volta os dons que foram perdidos, ó Pai. Solte a mão do seu irmão, erga elas ao céu nesse momento. Comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Comece a colocar diante de Deus o dom que foi perdido, que você quer que ele seja reavivado. Que Deus trabalhe nessa vida, fazendo aquilo que o meu irmão está colocando diante de ti nesse momento, Senhor. Nós somos gratos por aquilo que o Senhor fez hoje nessa casa, Pai. Somos gratos pela vida que aqui estiveram, Senhor. Na tua presença, contemplando da tua unção, crendo na cruz do Calvário, Pai. E agora que nós voltaremos para os nossos lares, nos guarda debaixo da tua presença, Senhor. Nos guarda debaixo das tuas asas. Que nós possamos contemplar a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Nos livra de todo mal, do homem sanguinário, Senhor. Daquele que pode estar tentando algo contra nós. E coloca da tua unção, da tua mão sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor, as doces consolações dos pais estejam sobre a sua vida, hoje e para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Abençoe a Deus, seu irmão, que Deus te abençoe, rique e abundantemente.